Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 69 do curso de Matemática para a FCC. Nesta aula vamos falar ainda de noções de geometria, vamos falar sobre perímetros, áreas e volumes. Na próxima aula estaremos falando sobre exercícios. Até agora fizemos um resumo da geometria para na próxima aula começar a fazer exercícios. Mas veja o resumo. Perímetro das figuras planas. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados. O perímetro de um polígono é a soma das medidas desses lados dos polígonos. Então você vai ver quanto vale cada medida, vai somar a soma dos lados, vai te produzir o que a gente chama de perímetro. Perímetro. Conceito lá do ensino fundamental. Áreas de figuras planas. Áreas. Bem, vamos falar sobre a área do retângulo. Todos sabem que o retângulo ele tem uma base, que eu chamei de B, uma altura que eu estou chamando de H, ou largura e comprimento, tanto faz. A área do retângulo vai ser o produto dessa base pela altura. O produto das dimensões da largura pelo comprimento. Então, se eu tenho uma largura B, um comprimento H, a área vai ser o produto de B vezes H. Essa é a área do retângulo. A área do retângulo. A área do quadrado, né? Todo mundo sabe que é um quadrado, né? Um quadrado de lado L. O quadrado de lado L. A área do quadrado de lado L vai ser o lado ao quadrado. Vai ser o L ao quadrado. Também conceito simples, dominado por todo mundo. Área do paralelogramo. Área do paralelogramo. Ora, o paralelogramo tem essa base aqui, ó, que é o lado paralelo, que eu chamei de Bzinho. E ele tem uma altura, a distância entre esses lados paralelos, que eu chamei de H. A área do paralelogramo vai ser o produto dessa base por essa altura, B vezes H, o produto da base pela altura do paralelogramo. Área do losango. Área do losango. A área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Veja aqui, nós temos aqui um losango. Você tem uma diagonal aqui que eu chamei de Dzão, uma diagonal aqui que eu chamei de Dzinho. Ora, então para calcular a área, você multiplica as diagonais, Dzão vezes Dzinho, e divide por 2. É o produto das diagonais dividido por 2. Essa é a área do losango, a área do losango. Área do trapézio, área do trapézio. O trapézio possui dois lados paralelos, né? O lado paralelo maior eu vou chamar de Bzão. E essa será a base maior. O lado paralelo menor ele tem medida Bzinho. Aí você é base menor. Então Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor. Temos aqui H que vai representar a altura, a distância entre os lados paralelos. A área do trapézio vai ser então calculada como sendo a base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura H sobre 2. Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Você soma as medidas dos lados paralelos, multiplica essa soma pela altura e divide por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa soma dividida por 2, a base maior mais a base menor, isso dividido por 2 é chamado de base média. Se eu falar base média, já é esse resultado aqui. Então, mas essa é a área do trapézio. Área do triângulo, área do triângulo. Você vê aqui nessa figura um triângulo, onde a base desse triângulo é o lado BC, é o lado BC. A altura desse triângulo eu chamei de H. A área do triângulo é o produto da base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Área do triângulo. Agora chegamos na área do círculo. O círculo. Bem, quando você tem um círculo, você tem um raio dele. Aqui é o centro do círculo e tem um raio que eu chamei de R. Essa medida dessa região, dessa área interna aqui do círculo, é o produto de π vezes o raio ao quadrado.
A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. πr ao quadrado. π vezes o raio ao quadrado. Área da coroa circular. A coroa circular é uma figura assim, ó. Você tinha um círculo e depois fez outro círculo dentro dele. Essa parte escura que está aqui, ó, essa parte escura que você vê aí, é a coroa circular. Imagina que o círculo menor tem um raio Rzinho, ó. E o círculo maior, o todo, tem um raio Rzão, R maiúsculo. A área dessa coroa, a medida dessa região escura, vai ser igual a π, o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Essa é a área da coroa circular. É a diferença entre as duas áreas. Vamos falar um pouco das relações métricas do triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Então você vai imaginar aqui um triângulo retângulo. Aqui o triângulo é reto, aqui ó, em A. Então estou colocando aqui ó, retângulo em A. Observe que então essa medida de BC, esta medida BC é a hipotenusa A. Aqui nós temos oposto ao vértice C, o cateto C. Oposto ao vértice B, o cateto Bzinho. Bem, observe que essa hipotenusa A pode ser calculada como M mais N, onde M e N são as projeções dos catetos. O M é a projeção do cateto C, o N é a projeção do cateto B. M mais N é igual a. A altura AH, estou chamando de Hzinho. Essa altura estou chamando de Hzinho. A hipotenusa é A e Hzinho é a altura. Bem, as relações métricas são o seguinte, ó. Se você quiser calcular essa medida Bzinho, você pode calcular da seguinte maneira. Bzinho ao quadrado, esse cateto Bzinho ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção N. Então, B ao quadrado é igual a N. Se você quiser calcular esse cateto C, aí você pode pensar Czinho ao quadrado, o cateto C ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes essa projeção M. O Pitágoras disse que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Está dizendo então que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se você multiplicar a hipotenusa pela altura, se fizer AH, o produto da hipotenusa pela altura, vai ser igual ao produto dos catetos, B vezes C. AH é igual a BC. Interessante que se você inverter o quadrado da altura, fizer 1 sobre H ao quadrado, vai dar igual a 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado. Essas fórmulas ajudam na hora de fazer alguma questão com o triângulo retângulo. São as relações métricas do triângulo retângulo e essa C é exatamente o teorema de Pitágoras. Acho que todos sabem disso, né? Vamos falar agora de volume. O volume de um sólido. Você vê a imagem de um cubo. Um cubo de aresta igual a A. Um cubo é um sólido onde a medida da aresta é sempre a mesma. Tem altura A, largura A e profundidade A. Você tem aqui a imagem de um cubo. Se você quiser calcular o volume desse cubo, você vai calcular usando a fórmula. O volume do cubo é a aresta ao cubo. O volume do cubo é igual a aresta ao cubo. No caso, é A ao cubo. Isto é o volume do cubo. O volume do paralelepípedo. O paralelepípedo. O paralelepípedo agora já não tem as mesmas medidas das arestas. Você tem aqui ó, uma aresta igual a A, que seria a altura, a um comprimento igual a B, ó, e uma profundidade aqui, ó, uma largura aqui, ó, a profundidade C. Você tem um paralelepípedo com medidas A, B, C, suas dimensões.
Se você quiser calcular o volume desse paralelepípedo, você multiplica as três dimensões. Faz A vezes B vezes C. Na próxima aula faremos exercícios de geometria. Vamos usar todos esses conceitos das últimas 3 aulas. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.